1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler todo o capítulo 12. Espero que os irmãos estejam dispostos, né? E não durmam no meio da leitura, amém? Então vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse dia especial, rogamos que o Senhor fale ao coração de cada pai nesta nação. Que eles possam voltar os seus olhos para a Tua palavra e encontrar ali sabedoria e intimidade contigo para educar os seus filhos e filhas no caminho do Senhor. Dê a cada pai saúde emocional, espiritual, física e financeira. Para que, ó Deus, vivendo assim na plenitude de Tua graça, possam testemunhar, como fruto da intimidade contigo, a alegria de serem pais mais do que vencedores em Cristo Jesus. Rogamos agora que o Senhor fale ao coração de cada pai, mãe, filho, filha, a cada membro que aqui se reúne, aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor derrame graça sobre graça, para que o Teu nome seja glorificado
e toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Edifica-nos para que possamos gerar frutos de justiça ao Senhor, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fizer uma pergunta, uma pesquisa para os pais, e que pode ser respondida pelas mães, filhos, filhas e netos: qual é a grande necessidade da sua vida? A resposta vai ser simples: eu gostaria de ter mais tempo. Eu gostaria de ter mais tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para ficar com os meus filhos. Eu gostaria de ter mais tempo para descansar. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer esporte. Eu gostaria de ter mais tempo para cuidar do meu hobby. Tem gente que nem sabe o que é hobby, né? Hobby é alguma coisa que você escolhe para distrair. Eu gostaria de ter mais tempo para viajar. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar com pessoas que eu gosto. Eu gostaria de ter mais tempo para ler. Eu gostaria de ter mais tempo. E aí vem essa necessidade de tempo. Tem gente que acha que não é bom pai por falta de tempo, não é melhor profissional por falta de tempo. Mas eu gostaria de humildemente discordar de você. A questão não é tempo. O que o mundo não está precisando não é de mais tempo. Nós estamos precisando de pessoas que encarem o tempo com motivação, com energia, com disposição. Se você tiver 24 horas sem disposição, ou 12 horas com muita disposição, é preferível você ter 12 horas com muita disposição, do que 24 horas sem vontade de fazer absolutamente nada. Um dos grandes problemas da falta de motivação é a passagem do tempo, porque quem está desmotivado acha que o tempo não passa. Acha que o tempo não passa. Mas quem está motivado, quem está energizado, quem está animado, o tempo passa rápido. O tempo passa muito rápido. Nós olhamos para a grande necessidade da família hoje, olhamos para a grande necessidade da igreja hoje, para a grande necessidade do país hoje, e encontramos nessa grande necessidade, o coração dela, a disposição, a motivação, a vontade de realizar alguma coisa. Portanto, esse texto fala de algo muito especial, porque esse texto aqui, ele se perde na interpretação dos detalhes. Boa parte das pessoas, quando pensam no texto de 1 Coríntios capítulo 12, começa a tentar entender a distribuição dos dons. O que é o dom de língua, o que é o dom de cura, o que é o dom da interpretação, o que é o dom disso, o dom daquilo, como isso age. E na maioria das vezes, você pode perguntar para qualquer pastor, ou professor, ou presbítero, ou líder de escola dominical: vou andar? A câmera está comigo? Não, o pessoal da internet reclama. Se você perguntar para eles, eles vão dizer para você assim: olha, o que domina os questionamentos desse texto é acerca da especificidade dos dons. Só que eu gostaria de convidá-los a pensar no dom, apenas no fato de que Deus nos qualifica com algo que o mundo não pode nos dar. Dom é uma capacitação especial, um revestimento especial de Deus, que Deus só dá aos seus filhos. O mundo pode dar muito dinheiro para as pessoas, e um cristão pode ter muito dinheiro, glória a Deus por isso. O mundo pode cuidar muito bem da sua saúde, e você, como cristão, mesmo não sendo uma pessoa do mundo, sendo um cristão, uma pessoa que ama a Cristo, pode também cuidar muito bem da sua saúde. Então o mundo pode providenciar coisas para pessoas sem Cristo e para pessoas com Cristo da mesma forma. Mas existe uma coisa que só aqueles que estão em Cristo Jesus podem ter, e o mundo não pode comprar, o mundo não pode dar, o mundo não pode ensinar, que são os dons. É o revestimento especial do Espírito Santo. Só os filhos de Deus têm um revestimento especial do Espírito Santo. Só os filhos de Deus têm esse revestimento especial, que nos dá motivação, que nos dá energia, que nos dá alegria, que nos dá a capacidade de viver, de vencer, de caminhar. Só uma relação direta com Deus pode fazer isso. O mundo não tem fortuna que possa comprar um dom espiritual. Você pode chamar o homem mais rico do mundo, e ele pode chegar e falar assim: eu quero comprar o seu dom. Isso já aconteceu no Novo Testamento. Se você ler Atos, você vai encontrar uma pessoa com essa disposição. Quanto custa o seu dom? Eu pago uma fortuna no seu dom. O seu dinheiro não compra dom. Eu sou o homem mais forte do mundo, ganhei prêmios. Vocês já viram aquelas competições do sujeito que carrega
puxa avião com dente, não é? Tem muito na televisão isso, né? Puxa um caminhão carregado, pega uma corda e puxa. Tem uma competição. O homem mais forte do mundo, pela sua força física, não pode adquirir o dom. Dom não se compra, não se conquista em academia. Dom não se adquire com alimentação especial, com dieta de glúten. Dom é um revestimento que Deus dá aos seus filhos e filhas. Essa é a beleza de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. O mundo está aí, e o mundo, ele nos convida a liderar. O mundo diz assim: você tem que liderar, você tem que realizar algo, você tem que fazer, produzir. E é interessante porque o John Maxwell, um autor americano, ele diz que existem níveis de liderança. E ele diz que algumas pessoas têm um nível da liderança que ele chama de liderar por posição. Tem gente que é líder por posição. Você chega num lugar e só porque você tem o título, você tem a posição, as pessoas têm que te seguir, você é líder. Então você assume a gerência de uma loja, todo mundo agora tem que ser subordinado a você, por causa da sua posição. Você chega na igreja, você é pastor, as pessoas têm que aceitar as suas colocações, a sua liderança por causa da sua posição, por causa do seu título. Você chega no hospital e você é médico, você chega no escritório e você é o chefe daquele escritório, você chega em casa e você é o chefe da casa, e as pessoas, elas devem te respeitar porque você tem uma posição. Só que a liderança pela posição é a pior liderança que existe. Segundo o Maxwell, essa liderança é a liderança mais baixa. Porque quem é líder segundo a posição, ele não é seguido porque as pessoas gostam dele. Ele é seguido porque as pessoas têm que seguir. O guarda de trânsito, ele faz assim com a mão, e a liderança dele é de posição, e você tem que parar, porque ele tem autoridade. Você não quer parar, mas ele é o líder, você tem que parar. Ele tem autoridade. Essa semana mesmo, eu saí de um culto no Meier, quinta-feira à noite, e já era tarde da noite, já estava com o horário bem avançado, e aí tinha uma blitz de lei seca. Aí eu vim, e eu tinha um compromisso, tinha um jantar, 10 horas da noite, já eram 9h30, eu lá no Meier, eu vindo para esse jantar às 10 horas, eu falei: ô Senhor, não me deixa parar, eu não bebi nada, vou gastar tempo nessa blitz de lei seca aqui, e se ele mandar parar, eu vou ter que parar. E eu vim orando, e passei, eles não me pararam. Eu falei: glória a Deus. Quando eu cheguei no Flamengo, outra blitz de lei seca, eu falei: não é possível um negócio desse, né? Eu vou ser parado, e eu sempre sou parado em lei seca, é impressionante, eles me amam. Eu acho que no meu carro deve ter alguma placa: pare esse. Toda vez eles me param, toda vez eu tenho que descer e ir lá soprar aquele negocinho. Demora um tempão, agora o senhor pode ir embora, muito obrigado, né? Um dia estávamos eu e o presbítero Antônio Carlos no carro, também estávamos atrasados, nosso compromisso, sempre andamos, né, no limite, e saímos lá em Copacabana, outra blitz, lá vamos lá, paramos. Aí eu virei para o guarda e falei: por favor, eu sou pastor, eu estou atrasado, eu sei, pastor, com todo carinho, mas o senhor tem que soprar, vamos lá. Eu falei: mas me põe primeiro na fila que eu estou atrasado. Tá bom. Eu fui lá rapidinho, voltei para o carro: muito obrigado, vamos embora. Então nós vivemos uma liderança de posição. Essa liderança é muito ruim, porque as pessoas não querem te seguir. Prova disso, diz o Maxwell, é a empresa que 5 horas da tarde encerra seu expediente. 4h30 da tarde, sabe o que acontece numa empresa que encerra o expediente às 5 horas? Quando a liderança é de posição, 4h30 da tarde a pessoa começa a limpar a mesa dela. Meia hora antes. 4h30 da tarde, encerra às 5. 4h30 ele para. 4h45 ele se levanta e começa a despedir dos outros amigos lá da empresa. 4:50 ele vai ao banheiro. Porque às 5 horas em ponto já não tem ninguém no escritório. Porque a liderança é de posição. A liderança é de posição. As pessoas não têm compromisso com aquele trabalho, mais do que a lei exige. Segunda liderança é a liderança em que você tem a permissão. A liderança de permissão é aquela
em que as pessoas permitem que você seja líder dela. Existe um relacionamento. Você se interessa por aquilo que a liderança tem para te explicar, para te ajudar. Você não está determinado pelo tempo, pelo horário, mas pelo interesse. Essa é uma liderança interessante. A terceira liderança é a liderança da produtividade. As pessoas querem te seguir porque você produz e leva as pessoas a produzir também. E você percebe que seguindo aquilo ali você produz coisas. E aí você vai atrás. A quarta liderança é aquela que desenvolve pessoas, que coloca a pessoa no caminho certo, pessoas certas nos lugares certos. As empresas batem muito nessa tecla. É preciso colocar a pessoa certa no lugar certo. É essa liderança do desenvolvimento das pessoas em suas funções. Mas existe um quinto estágio de liderança. E o quinto estágio de liderança é o mais avançado. O quinto estágio de liderança é aquele em que você lidera pessoas para que elas possam reproduzir novos líderes. Essas 5 posições do Maxwell me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando que Jesus Cristo não nos chamou para sermos líderes de posicionamento, não nos chamou para sermos líderes do relacionamento. Jesus Cristo não nos chamou para ser líderes de produtividade e nem do desenvolvimento de pessoas apenas. Jesus Cristo nos chamou para produzir discípulos. Ele disse que o verdadeiro líder é aquele que gera discípulos de Cristo. E isso só é possível quando Deus nos reveste do seu dom espiritual. Então você pega grandes homens na área de empresa, homens que estão dando palestra no mundo inteiro, e eles vão falar sobre produtividade, eles vão falar sobre colocar as pessoas nos lugares certos, eles vão falar sobre rendimento, eles vão falar sobre posicionamento, tudo bem. E muitos pais estão até buscando essas ferramentas para trazer para dentro da sua casa, mas existe um elemento fundamental que só Deus pode nos dar: o dom do Espírito Santo. Eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para as pessoas com as quais eu me relaciono e não me preocupar em ter um posicionamento, em ser respeitado por um posicionamento, por uma posição, por um título, por um cargo. Eu tenho que olhar para as pessoas que se relacionam comigo e não me preocupar em ser respeitado por eles, pelos relacionamentos, por aquilo que eu posso dar para eles, ou por colocá-los nos lugares certos, ou por levá-los a produzir alguma coisa. Eu tenho que me preocupar nos meus relacionamentos em gerar discípulos de Cristo Jesus, porque foi para isso que o Senhor me chamou. E esse potencial vem pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que o dom é tão importante, porque o mundo não pode ter. Olha do versículo 1 ao versículo 3, mantém sua Bíblia aí aberta, 1 Coríntios 12, de 1 a 3, o texto vai dizer a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, lá no passado, vocês se deixaram conduzir aos ídolos mudos, vocês eram guiados por isso. E eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, abre aí sua Bíblia, Romanos 8, 9, diz assim, só voltar um pouquinho, 8, 9. Vós, porém, Romanos 8, 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos um povo diferente. Nós devemos ser pais, mães, irmãos, filhos, amigos diferentes. Não são os conceitos do mundo, não é a orientação do mundo que é a base dos nossos relacionamentos. A base dos nossos relacionamentos é o fato de que Deus nos resgatou das trevas para a luz, nos revestiu com dons. As pessoas aí fora têm talento, nós temos dons,
Talento é algo que você desenvolve. Você nasce e desenvolve. O sujeito tem talento para compor música. O sujeito tem talento para tocar. O sujeito tem talento para ensinar. O sujeito tem talento para 1 milhão de coisas, para liderar. Mas o dom espiritual, só os filhos e filhas de Deus têm. Portanto, antes de nos perdermos nas discussões dos detalhes dos dons, precisamos perceber a importância de sermos motivados, eu diria, energizados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 4. Deus revela a nossa diferença, porque nós não somos como pessoas que não têm a Cristo, verso 1 a 3, mas também revela a nossa diversidade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós temos que entender que Deus nos deu diferentes dons, mas todos estão vindo da mesma fonte, vem do mesmo Senhor, do Espírito Santo de Deus. E nessa diversidade de dons, olha o que diz o versículo 5, nós também temos a diversidade de serviço. Ele diz, os dons são diversos, os serviços são diversos, e a afirmação se repete, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito e o Senhor que é Cristo. Aí você vai para o versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Observem, é Deus, é Cristo e o Espírito. Então nós vemos a Santíssima Trindade trabalhando para que você receba o dom espiritual que é diverso, múltiplo, diferente, mas vem do mesmo Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade nos potencializa, nos dá algo que o mundo não pode dar, não pode comprar, não pode desenvolver. Esse Espírito Santo de Deus, esse dom do Espírito Santo de Deus, na sua diversidade. Versículo 7. E também na multiplicidade de sua manifestação. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. É interessante aí, essa palavra, realizações, no final do versículo 7, porque ela está ligada, versículo 6, porque ela está ligada ao versículo 7, porque a palavra realização é a palavra energia. É a palavra energia que simboliza que um instrumento sem energia não funciona. Você pega um eletrodoméstico na sua casa, você pega um liquidificador, e aí você diz assim, eu vou preparar um suco. Aí você coloca o liquidificador ali e liga na tomada, e não tem energia. De que adianta o liquidificador sem energia? Nada. Nada. Assim também uma pessoa sem a energia, essa é a palavra que está aqui, sem a ação, sem a força, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, você não tem essa motivação, você não tem essa vontade. Você é um monte de plástico e ferro que não serve para nada. É um liquidificador em cima de uma mesa sem energia. Ah, mas quando a energia chega, eu não sei se você já teve essa agradável experiência de acabar a energia e daí a pouco a energia volta em casa. É uma alegria, fala assim, não é? Não tem quem não glorifica a Deus, olha que fala, volta a energia, você fala assim, ai, todo mundo, né? E se às vezes fica assim, 4, 5 horas sem energia, a rua inteira vai, né? Esse gol na Copa do Mundo, né? Não vamos falar em Copa do Mundo, vamos falar em outra coisa. Uma pessoa sem o dom do Espírito Santo, ele não tem energia. Pode estar construído direitinho, pode ter todos os elementos no lugar certo, mas lhe falta a energia para produzir. Versículo 7. Por isso, diz o versículo 7, que as manifestações são concedidas. A manifestação do Espírito é concedida pelo Espírito. O Espírito dá, é o Espírito quem dá. Não adianta a pessoa achar que pode comprar a manifestação do Espírito, que pode comprar o dom espiritual, ou que pode desenvolver o dom espiritual segundo a sua intelectualidade, ou estudo, ou capacidade, qualquer que seja.
É Deus quem dá. Dá para as pessoas mais simples, os dons espirituais, dá para as pessoas mais importantes do mundo, mas todos que são seus filhos e filhas, essa é a condição sine qua non, para que você tenha o dom do Espírito Santo de Deus. E aí ele concede, olha o versículo 7, ele concede essa manifestação do Espírito, visando um bem, um fim, uma maravilha, algo extraordinário, algo que é proveitoso. E aí, a partir do versículo 8, ele começa a explicar. E ele começa a explicar que a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dom de curar, a outro milagres, profecias, discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, capacidade de interpretar. E aí nós vamos tratar de cada uma delas lá no capítulo 14. Porque lá no capítulo 14 isso aqui vai fazer muito sentido, e as pecinhas desse quebra-cabeça vão se encaixar, e como o capítulo 14 é muito difícil, eu vou fazer o cálculo, o dia certinho que vai cair essa pregação, vou viajar, vou deixar... Então, esse capítulo 14, ele vai colocar essas peças todas em ordem. Nós precisamos olhar para esse capítulo 12 e ver a alegria de ver o fim proveitoso. Olha o que diz o versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas eles são muitos. Muitos. Nós somos, como povo de Deus, capacitados por Deus em diferentes dons, com diferentes dons. Alguns já não existem mais, nós vamos ver lá no capítulo 14, já não são mais manifestados. Outros continuam em vigência. E nós vamos perceber que o Senhor capacita a igreja, desenvolve esse ministério, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, andar no mundo de maneira diferente, para que as pessoas possam olhar em nós e perceber a figura de Cristo Jesus, entender a finalidade maior. Olha o que diz o verso 23, 24 e 25. O Senhor, Ele começa a trabalhar em nós, e o que parece menos digno no corpo, nós damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Por quê? Porque Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, para que haja cooperação, é o que diz o versículo 25, para que haja comunhão, é o que diz o versículo 26, de maneira que a comunhão seja tão boa, que se um sofrer, todo mundo vai sofrer com ele. Mas aí vem a parte mais difícil do cristianismo, que é o final desse versículo, de maneira que se um for honrado, todos também vão se regozijar. Eu ouvi recentemente uma frase muito interessante, que é assim: pastor, é fácil chorar com os que choram, difícil é alegrar com a alegria do outro. Eu falei, meu Deus, que frase dura, mas é verdade. Nós vivemos um mundo hoje, em que quando uma pessoa consegue algo e se alegra, muitos outros não se alegram juntos. Mas isso não faz parte do princípio do projeto de Deus para nós. A.W. Tozer, um grande autor, infelizmente faleceu, mas um grande escritor, A.W. Tozer, ele disse que a maior tragédia na igreja é a ausência da compreensão do dom espiritual. E ele diz assim no livro dele: Deus está à espera e desejoso de fazer a cada igreja o que Ele quer fazer para todo o corpo de Cristo. Deus está desejoso de realizar na igreja algo maravilhoso.
que é fazer, segundo Tozer, com que a igreja entenda que ela é especial, eleita, escolhida, separada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, não para ficar discutindo dons menores, não para fazer competição entre os dons que são mais carismáticos e os dons que são menos carismáticos. Diz o Dr. Tozer, nós precisamos recuperar, restaurar o princípio energizador do Espírito Santo de Deus. E que isso seja contagiante com as pessoas. George Barna, do Instituto George Barna, nos Estados Unidos, Instituto Cristão, fez uma pesquisa e mostrou que o que as pessoas mais desejam na sua vida, segundo pesquisa do George Barna, é fazer algo que seja relevante na vida de outra pessoa. Fazer algo que seja relevante na vida de outra pessoa. Ele diz, isso é o que as pessoas mais desejam, segundo as pesquisas. E aí George Barna diz, a única maneira de realizarmos isso é vivermos uma vida no Espírito, não competindo com dons, não querendo viver apenas dons carismáticos, não querendo fazer do dom algo tão especial que as pessoas me olhem como super espiritual, mas servir a Deus com energia, com disposição e graça. Sinclair Ferguson escreveu no livro O Espírito Santo o seguinte: o Espírito Santo, ele é o ser divino que nos dá a energia da vida em Deus. O Espírito é o poder irresistível pelo qual ele concretiza seus propósitos, quer criativos ou até mesmo, em alguns casos, destrutivos, pelo tamanho do poder dele. O ruá, ou seja, a ação do Espírito de Deus, indica mais do que simplesmente a energia de Deus. A palavra descreve Deus envolvendo-se num esforço ativo em sua criação e de uma forma muito pessoal. O dom do Espírito Santo é um envolvimento de Deus conosco. É Deus se envolvendo conosco, nos dando poder para construir, mas também nos dando autoridade para destruir as obras malignas. Porque quando nós estamos revestidos e na unção e no poder, energizados pelo Espírito Santo de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. E quanto mais íntimos, quanto mais revestidos do poder de Deus, mais fácil detectamos algo que é de Satanás. Numa simples palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja até uma palavra mais escondida, como aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Atos, quando alguém andava do lado dele dizendo, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, ele parou e falou, sai demônio. Tamanho é o revestimento do poder do Espírito Santo sobre aquele homem. Era uma frase que a princípio parecia uma frase boa, esses homens vos anunciam o caminho da salvação, mas por detrás havia uma ação do inimigo, e ele detectou claramente, porque ele estava revestido da autoridade espiritual. Só o cristão tem essa autoridade espiritual, tanto para construir, quanto para impedir e destruir a ação do inimigo. Por isso não podemos nos perder nas entrelinhas dos detalhes dos dons, mas nos alegrarmos. Voltando ao que falamos no início. Se fizermos uma pergunta, muitos pais vão dizer, eu preciso de mais tempo. Muitas mães, irmãos, filhos, profissionais vão dizer, eu preciso de mais tempo. O que eu queria era mais tempo para ler, mais tempo para estudar, mais tempo para descansar. Humildemente discordo, como diria Bill Hybels, né? Ele gosta dessa frase. Humildemente discordo. O que nós precisamos é de mais poder do Espírito Santo de Deus. Nos voltarmos mais, como diz o versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Esse é o caminho excelente que ele começa a mostrar. O dom cheio de amor, o dom cheio de humildade, o dom para servir. Não para se destacar, não para ser chamado de ungido ou a ungida, o ser espiritual, não. Mas esse poder de Deus, essa capacidade motivadora para gerar discípulos. Meu objetivo como pai é fazer dos meus filhos discípulos de Cristo Jesus. Vão aprender outros idiomas? Amém.
vão estudar, se Deus quiser entrar na faculdade, se for uma glória a Deus. Mas a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos é fazê-los discípulos de Cristo Jesus. Fazê-los discípulos de Cristo Jesus. Essa é a maior herança. Essa dinheiro no mundo não pode comprar. Essa alegria não pode ser tirada. E o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos potencializa nessa jornada. Que o Senhor ouça a nossa oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, somos pecadores, fracos, mas aprove o Senhor na cruz em Cristo Jesus pagar o preço do nosso pecado. Nós estávamos distantes, mas o Senhor nos resgatou e pagou o preço do resgate ao derramar o sangue de Cristo Jesus ali na cruz. E agora, Deus, nós, pela graça, fomos chamados por Ti para experimentarmos a alegria nessa vida e a alegria da ressurreição, como Cristo ressurgiu entre os mortos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor faça de cada cristão aqui uma pessoa completamente consciente desse chamado especial e do dom que o Senhor concedeu a cada um, para servir com unidade, chorando com os que choram, mas também alegrando com os que se alegram, gerando, ó Deus, discípulos e discípulos, dia após dia, de Cristo Jesus. Ó Deus, que a nossa vida jamais se sinta desmotivada, que o Senhor sempre nos encontre motivados, energizados pela ação do Teu Santo Espírito, dispostos a Te servir, sempre prontos, ó Deus, para entrar na Tua presença em oração, para falar palavras belas de justiça que edificam, e para viver a alegria nos nossos relacionamentos, testemunhando assim que o Senhor é esse grande fator potencializador da nossa existência, porque um dia nos rendemos a Cristo Jesus, confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e experimentamos a alegria de andarmos revestidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos assim, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.